Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, no oferecimento da Auto Acre. Olha, nesse mês de agosto, ofertas sensacionais na Auto Acre para você sair com o seu Kia 0 km. Veículos com 5 anos de garantia, com a mais avançada tecnologia automotiva, com design moderno. Tem um modelo que combina com você? Passa lá na Auto Acre e escolha o seu Kia. Fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. No primeiro bloco do Gazeta Entrevista hoje, eu recebo o vice-presidente do Senado da República, o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, senador. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso lhe receber. Senador... Se bem que você só agora recebe só candidato, fazendo entrevista aqui, eu que não sou candidato, todo mundo sabe. Estou tendo uma canchazinha aqui, uma canjazinha. Dá a oportunidade de fazermos uma análise mais, digamos assim, ampla sobre o cenário político, porque o senador não é candidato e pode falar sobre vários temas sem problema. Senador, de 10 dias para cá, o cenário político nacional sofreu uma mudança radical, uma reviravolta por conta da morte do candidato a presidente da República, Eduardo Campos. E o senhor, que conhece profundamente a história de Eduardo Campos, era amigo dele. E tem um outro fator também, a entrada de Marina Silva como cabeça de chapa do PSB, substituindo Eduardo Campos. O senhor também que conviveu com Marina desde muito tempo atrás. Como é que o senhor analisa o impacto de tudo isso em tão pouco tempo, diante de tanta coisa que pode acontecer com essa mudança? Olha, é realmente algo muito chocante. A política só tem mudança no cenário quando tem fatos novos. O lamentável é que, nesse caso, o fato novo foi a morte de um político promissor, uma figura muito querida para quem eu conhecia, que foi o Eduardo Campos. Eu tive o privilégio de abrir a campanha dos nossos candidatos a deputados federais da Frente Popular, né? E eu fiz lá uma homenagem ao Eduardo Campos, e essa fatalidade que entristeceu o Brasil, esse acidente, chocou a todo mundo. E além do dano irreparável para a família do Eduardo Campos, seus amigos e para os companheiros do PSB, ele mudou completamente o cenário político. Então você tem uma situação nova, o Acre de novo está um pouco no centro desse debate, porque a Marina é daqui, e a Marina, que tinha aceitado ser vice de Eduardo Campos, vira da noite para o dia candidata a presidente. A Marina, que é da Rede Sustentabilidade, eu até ajudei há um ano atrás, dentro do Senado, me expus, porque acho que a Rede tem todas as condições, deve ser um partido político no Brasil, que tem tantos partidos que não deveriam ser partidos. Então, um que tem liderança, que tem história, que tem propósito, que tem base social, eu acho que deveria ser. Mas a Marina hoje é candidata pelo PSB, sendo de um outro partido, que existe de fato, mas não existe de direito, e foi levada a ser candidata numa circunstância dessa. E mudou completamente o cenário. O senhor acha que ela vai encontrar muita resistência para seguir com essa campanha nessas circunstâncias? O problema é que a Marina teve 20 milhões de votos na última eleição e agora ela já entra disputando, porque o Eduardo Campos não tinha passado, estava ali perto de 9%, 10% na pesquisa. O Aécio Neves, o dobro disso, perto de 20, 20 e poucos. E a presidenta Dilma mais à frente, né? A nossa candidata a presidenta, levando adiante a busca sua da reeleição para seguir o trabalho dela e do Lula. A Marina já entrou lá com 20%. E eu não tenho dúvida que a Marina ainda vai crescer mais. Então, num primeiro momento, ela acende a luz vermelha na campanha do PSDB, do candidato Aécio, porque para ela alcançar a disputar com a Dilma, ela tem que primeiro deixar o Aécio para trás. E a campanha do PSDB sentiu o golpe. E eu falo, a do PSDB tem que acender a luz vermelha, e a nossa, no mínimo, a luz amarela, a da presidenta Dilma, para respeitar, levar em conta que tem um cenário novo. A Marina reúne uma parcela importante da sociedade brasileira e, certamente, a eleição agora entra numa fase que é bom esperar as próximas pesquisas, que eu acho que vamos ter, de fato, uma mudança forte no cenário. Para o Partido dos Trabalhadores, Marina Silva, no eventual segundo turno, é melhor ou pior do que Aécio Neves? Olha, eu estive em Brasília essa semana por conta do meu trabalho de senador e de ser vice-presidente do Senado, e a imprensa me procurou para dar a minha opinião. Eu não posso falar de jeito nenhum pela Marina. Sofri muito, senti muito quando a Marina deixou o PT e foi procurar seguir a sua carreira construindo no outro partido.
porque a gente tem uma história de vida toda junto. Mas agora eu estou num caminho, sigo com o Partido dos Trabalhadores, mas respeito muito a Marina, acho que ela tem todo o direito de seguir uma trajetória, porque os nossos propósitos são muito parecidos. Os caminhos que estamos pegando podem ser diferentes. E a pergunta maior que me colocam é exatamente essa, uma pergunta: quem que é melhor para o PT? Na política, quando você pode escolher o adversário, é bom. Mas a política não permite que você escolha. Você tem que ter suas propostas, seu plano, suas intenções, como nós estamos procurando fazer aqui no Acre e no Brasil, e os adversários, a oposição, que apresente o plano deles. Mas é óbvio que, para mim, era muito mais tranquilo o embate PT-PSDB. Você vai comparar os 8 anos do PSDB com os 16 anos do PT. E vai ver lá que na criação de emprego, no desenvolvimento do país, Marina no Silva controle... tem uma proximidade com a esquerda, com o Partido dos Trabalhadores, e tem alguma semelhança no discurso. E não é só por isso. A Marina traz realmente algo que é novo na política. Eu falo que a Marina é uma pessoa do encantamento, ela é uma pessoa muito talentosa, é uma pessoa muito inteligente, e ela certamente vai trazer temas novos para o debate da eleição, vai de alguma maneira forçar um debate sobre temas importantes para o mundo de hoje, para esse século XXI. Agora, o problema maior da Marina, ela que tem tantas qualidades, é como conciliar esses sonhos, esses bons propósitos, essas boas intenções... Dialogar com alguns setores que historicamente ela tem resistência. E com o mundo real da política. Existe um congresso, né? Quando você é governo, você tem aí a realidade real te empurra. Eu acho que aí vão estar os problemas. Então, certamente, já começou agora a ter uns problemas, saiu a coordenação da campanha, a pessoa que cuidava da campanha do Eduardo Campos não aceitou seguir com a Marina. Isso certamente vão ter, mas, de qualquer maneira, eu espero que agora a gente fique atento às pesquisas. Não me surpreende, por exemplo, se a Marina rapidamente passar do Aécio, candidato do PSDB, e se colocar na disputa real para presidente, não só como candidata, mas como alguém que está disputando a presidência. E lá se vai o Acre de novo para o meio de um... Aqui a campanha da presidenta Dilma estava indo muito bem, nós estamos avaliando que a gente tinha todas as condições de sair disparado na frente, né? A oposição é toda reunida na candidatura do Aécio, mas com a entrada da Marina candidata, certamente muda. E normalmente o nosso lado é que se divide, porque tem muita gente ligada a gente que vota na Marina por ser acriana, pela história de vida. E muita gente do nosso lado vota na Dilma, por conta do Lula, por conta da Dilma, pela ajuda que ela dá para o Tião, para o Marcos Alexandre, para o nosso prefeito. E o pessoal da oposição também escolhe, vota no Aécio pelas suas razões. Agora, embaralhou também a eleição para presidente no Acre. As próximas pesquisas, talvez, pode ser que a gente tenha uma impressão melhor do que vai acontecer, do que está acontecendo, porque também as pesquisas recentes foram feitas no calor da emoção, né? Mas eu sempre separo um pouco isso. Por mais que tenha tido a comoção, né? Não só a emoção, mas uma comoção pela morte do Eduardo Campos, passou-se uma semana o noticiário falando disso, porque até a dificuldade para ter o corpo, para identificar os restos mortais, foi muito triste, muito dramático. Isso é um golpe, para nós que atuamos na política, é uma coisa mais forte ainda, porque é um para cima e para baixo vindo, e aí a gente sente muito, né? E aqui no Acre, por conta da Marina também. Mas eu, particularmente, acho que, e eu vi isso já hoje, ontem e hoje em Brasília e anteontem, o pessoal do PSDB está muito preocupado já. E eu acho que eles têm, não é sem razão não, a Marina pode vir nas próximas pesquisas numa posição muito melhor do que o que ela está agora. Senador, agora trazendo aqui para o Acre, né? O senhor já deu depoimento aí nos programas eleitorais, abertura de campanha eleitoral no rádio e na televisão. Como é que o senhor está vendo esse processo? Que análise o senhor faz desses primeiros dias? Olha, uma campanha, realmente, o programa de rádio e de televisão, eles definem bem as coisas. E eu, particularmente, que não sou candidato, mas tenho todo o interesse nessa eleição, né, do mesmo jeito que o pessoal da oposição está ajudando os seus, eu também estou procurando trabalhar na campanha da presidenta Dilma, na campanha do Tião, da Perpétua, dos nossos federais e estaduais. Está lá o Petecão, que não é candidato, também está cuidando lá do pessoal dele e outros que são da oposição. Mas, para mim, a minha maior preocupação é que a campanha não vá para a baixaria. Sabe, que a gente possa ter eleições limpas, que possa prevalecer a vontade da maioria. Deu tanto trabalho conquistar a democracia, e aí, quando chega na eleição, os políticos todo mundo fica igual, porque está todo mundo atrás de voto.
Mas o problema é que alguns querem o voto para fazer negócio, para atender interesses, caprichos e interesses particulares. E outros querem o voto para trabalhar. E nós temos que chamar a atenção do eleitor para que ele preste bem atenção nisso. Eu vejo, mal começou a campanha, aí começa a acusar muito. Eu sempre falo, quem fica acusando muito é um dedo apontando e 3 apontando para quem acusa. Sabe, querer, gente que esteve envolvida em escândalo de corrupção, querer agora atingir a honra de pessoas, querer levantar essa coisa, por exemplo, do G7. Gente, isso é uma coisa maluca. Pode ser que mais à frente, membros da justiça, de polícia, vá pagar por crime que cometeram, porque quem age fora da lei comete crime. Mas vamos esperar que as coisas, não vamos ofender mais a honra de alguém por conta de um interesse eleitoral. Eu acho que o que eu tenho pregado dentro da frente, e o próprio governador Tião Viana, a nossa candidata ao Senado perpétuo, é apresentar nossas propostas, mostrar nosso desejo de seguir trabalhando por lá. O que é oposição? Apresente o seu projeto alternativo ao nosso, seu desejo de governar, e o povo decida. Mas eu, sinceramente, acho que a população não aceita baixaria, agressão, e tomara que ela possa punir os que ficam falseando as coisas na véspera de uma eleição. Como é que o senhor vê essas pesquisas mais recentes aqui no Acre e os números tão diferentes dependendo de quem faz a pesquisa? Mas tem uma coisa assim, praticamente em todas elas os números são bem favoráveis para nós. Né? Tanto para a presidenta Dilma, mudou o cenário agora, e aqui no Acre mais fortemente, como para o Tião, para o governo, como para a Perpétua, e nós achamos que temos chance de fazer uma boa bancada de federal. Mas eu falei outro dia no jornal e repito aqui na oportunidade que você me dá. Para mim, a pesquisa serve apenas para a gente olhar que nós estamos no caminho certo, mas para que a gente entenda definitivamente que ela deve nos animar a trabalhar mais. Tem muita humildade na hora de receber esses dados. Ah, mas dá para ganhar a eleição no primeiro turno? A eleição é feita em 2 turnos. A lei diz que a eleição pode ser feita em 2 turnos. Se a gente puder ganhar no primeiro, ótimo. Vamos trabalhar para isso. Nós até achamos que tem uma possibilidade, mas o melhor é estar com os pés no chão, trabalhando e vendo esses números positivos como estímulo para trabalhar mais. Eu sempre fiz isso no governo. Havia uma pesquisa, me botava com 85 de ótimo e bom. Falei, reuni a turma, vamos trabalhar mais, que dá para melhorar. Sempre foi assim, porque a pesquisa é o desejo, a intenção da população, mas a final mesmo é só com o último voto apurado. Por isso que eu acho que a gente tem que respeitar as pesquisas e não brigar contra elas. Agora, esse otimismo exagerado parte principalmente, às vezes, de militantes, né, e de pessoas que não conhecem profundamente a realidade da política, a dinâmica de uma campanha eleitoral. Então, esse pessoal, às vezes, acaba contaminando, né? Contamina. E isso é um perigo. Quando você está na frente, aí todo mundo fica vibrando e acomoda. Vai para uma zona de conforto. Eleição só se decide com o último voto apurado. Eu respeito muito as eleições aqui do Acre. A oposição tem uma parcela importante do eleitorado que vota com ela, e nós tentamos nos sustentar no trabalho, num trabalho honesto, num trabalho dedicado. Ninguém pode negar, por exemplo, a dedicação do governador Tião Viana agora, quando teve a cheia do Rio Madeira, um problema gravíssimo. Ninguém pode negar a ação do governador Tião Viana no sentido de trabalhar na BR para a gente ter a BR aberta o tempo inteiro, do trabalho que o governador faz, o governador que mais visitou os municípios. Por falar em Rio Madeira, senador, essa questão da BR-364, um tema que preocupa, inclusive, está sendo discutido no programa eleitoral. Os empresários, a classe empresarial aqui de Rio Branco, a Associação Comercial, a FEComércio, estão cobrando do DENIT, e o senhor tem feito esse intermédio, as obras de recuperação da BR-364 no trecho que alagou com a enchente do Rio Madeira. Como é que está essa situação? O DENIT já iniciou as obras, mas vai dar tempo de concluir até o próximo inverno? Olha, primeiro eu queria, aproveitando essa pergunta, e dizer para todos os comerciantes do Acre, todos os empreendedores, todos os empresários, industriais, a população, que são os consumidores, que é quem mais sofre na dificuldade, que foi inclusive eu que marquei com o ministro do Transporte, a pedido do governador, fui no Ministério do Transporte, levei o presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingo, levei o pessoal da Associação Comercial, dos supermercados, e fomos cobrar agilidade nisso. Então, a notícia que eu tenho é uma notícia boa. Primeiro, essas obras que estão acontecendo aqui em Rio Branco é fruto de um trabalho, de uma parceria do governo do Estado com o governo federal. Para todo mundo ver, eu construí o anel viário, a Via Verde. Poxa, já passaram mais de 10 anos. Aqui não tem jeito. 10, 12 anos você tem que refazer as coisas. Está ficando uma beleza. Um trabalho recompondo, isso vai durar mais 10, 12 anos.
o acesso ao aeroporto daqui para Sena, 2 trechos para Brasileia, na 317, e queremos também que vá urgente para Assis Brasil. Essa é uma luta que eu estou travando ali direto. Agora, quando a gente pega as obras dentro de Rondônia, nós temos 2, que são fundamentais para nós. A ponte do Rio Madeira e a reconstrução da estrada onde alagou, onde o Rio Madeira passou. Então, uma preocupação que a água ainda permanece acumulada ali nas laterais da rodovia. Mas aquilo vai ter para a vida toda agora. Então o pessoal não pode se apavorar. Nós vamos ter água para a vida inteira, para a vida toda, do lado da BR. O problema é que, por conta das hidrelétricas, o problema é que nós vamos ter que alguns trechos da estrada subir a estrada pelo menos 3 metros, para que quando tiver uma cheia, igual essa demorou mais de 100 anos para vir, volume de chuva, não fique a estrada interrompida. Isso a engenharia pode resolver. Mas com essa água acumulada, uma chuva menor, um volume menor, já não seria suficiente para subir o nível? Não, porque a vazão do rio, a vazão das hidrelétricas, por exemplo, a vazão é de 80 mil metros cúbicos por segundo. E essa cheia chegou a 56 mil. Essa cheia que nunca teve registro. Aí, gente, tem que entender. Eu não vou ficar aqui batendo em ponta de faca. Óbvio que na área próxima a gente está estudando, eu estou cobrando para ver influência de hidrelétrica em cheia. Agora, a engenharia tem que resolver uma coisa. Não é por conta de cheia no rio que uma estrada tem que ficar submersa. E eu não vou sossegar por isso. Então, nós temos 2 compromissos com o povo do Acre. A ponte do Rio Madeira, ela foi licitada. E aí entra uma coisa da oposição, porque eu acho que a oposição, eleição assim, só tem sentido se também tiver o pessoal da oposição. Tem que valorizar a oposição. Se não tiver alguém para cobrar e para apontar... né? Senão não é democracia. Né? Mas aí vem o Aécio Neves aqui. E o pessoal da oposição, acho que pôs o Aécio Neves, no afã de apresentar alguma proposta, botou ele numa fria. Fizeram ele prometer fazer uma obra que a presidenta Dilma já está fazendo. Gente, a ponte do Rio Madeira, a licitação foi em dezembro de 2013. Mas o que é que aconteceu nisso? A ação daquele dono da balsa atrasou a ordem de serviço. Não é a primeira vez que isso acontece. 10 anos. 10 anos que aquele cidadão ganha dinheiro, ele ganha há 30 anos, mas há 10 anos que ele ganha dinheiro só impedindo que a obra seja feita. Dessa vez passou na Justiça Federal, foi tudo. Aí veio a cheia do Madeira, e foi feita uma alteração no projeto. Teve que alterar, altear a ponte e alargar também a ponte, botar ela mais comprida, para poder enfrentar uma possível, porque senão já ia dar um problema, algum trecho dela também podia ser afetado. Mas ela já gastou 3 milhões de reais, é uma obra que vai dar muito mais do que os 128 milhões previstos, o dinheiro está garantido dentro do PAC, a decisão tomada, o canteiro de obra pronto e as obras de fundação, dessa que a gente começa a ver, vão começar agora no começo de setembro. Então, o Aécio foi levado, eu até falei, ele veio aqui, me elogiou, tentaram fustigar que ele falasse mal de mim, nós somos colegas, eu tenho o maior respeito por ele. Ele me deu a medalha da Inconfidência, que é a maior condecoração de Minas Gerais. Então, é óbvio que eu respeito o Aécio. Eu até falei, puseram o Aécio numa gelada, numa fria. Não era aquele negócio do balde, mas foi uma coisa parecida. Ele prometeu uma obra que já está acontecendo. Ele pode até dizer, caso eu ganhe, eu vou concluir. Tudo bem. Então, isso está garantido. E os 10 quilômetros, porque você falou bem, teve trecho que alagou. Tem 10 quilômetros que a estrada desapareceu, somando 500 metros. São os quilômetros que serão recuperados antes de se elevar a rodovia, né? Aí tem uma coisa que eu tenho que ser muito sincero. E eu acho que em respeito primeiro aquilo que a gente não pode, que é a verdade, mas a outra é também o cidadão. Essa reconstrução dos trechos que foram destruídos, que alagou e foi destruído, porque não foi todo o trecho que alagou que ficou destruído, essa reconstrução fica pronta até o final de setembro. Então, veja bem, todos os 10 quilômetros, que é 1 quilômetro num canto, 2 no outro, 500 metros no outro, todo o trecho que está hoje, que faz a viagem demorar, a mercadoria ficar mais cara para chegar no Acre ou sair do Acre, vai estar recuperado até setembro. Mas alguém podia perguntar, sim, João, a estrada vai estar recuperada, vai estar e se chover aquela quantidade de coisa, vai alagar de novo. Por quê? Só vamos ter uma solução definitiva quando elevarmos o nível da estrada em 3 metros. E isso não tem jeito, porque aí tem o licenciamento que tem que ser feito. Está sendo feito o projeto. Eu estou cobrando. O governador Tião tem cobrado. O ministro está colocado. Então, vai ser feito o projeto que a obra deve começar ano que vem de elevar o nível para que aí, mesmo que chova, não tem. Então, pedir a Deus que esse ano, como demorou mais de 100 anos para dar uma chuva daquele tamanho, não é possível que vai repetir agora. Mas eu queria dizer que o seguro morreu de velho. Agora, em setembro, estou trazendo o ministro dos Transportes, Paulo Passo. Ele vai vir aqui em Rio Branco, nós vamos visitar a obra da ponte, vamos ver a recuperação da BR, vamos ver essa recuperação para Sena, para Brasileia, Chapuri, Assis Brasil, porque eu acho que esse é o meu papel. Eu não sou candidato,
mas sigo senador lutando pelo nosso Senador, estado. a Lígia Gomes já está me apertando aqui, o nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, um projeto que o senhor apresentou recentemente no Senado sobre a questão dos concursos públicos e a obrigatoriedade de quem faz concurso público convocar os aprovados dentro do tempo de vigência. Já foi aprovado? Olha, eu dei um parecer, isso é uma matéria da maior importância, num propósito do senador Paulo Paim, e deu uma grande repercussão. Então, o projeto é o seguinte, a PEC, uma proposta de emenda à Constituição, quando tiver um edital de concurso, quem está propondo aquele edital, apresentando aquele edital, tem que chamar todo mundo que passou no concurso conforme o edital. Mas tem um outro projeto que eu apresentei mudando o Código Penal, que essa semana também deu uma grande repercussão, que eu estou pondo uma mudança no Código Penal, dizendo que o juiz pode agravar a pena quando alguém cometeu um crime vinculado a transporte público, dentro de um ônibus, dentro de um táxi, no mototáxi, num ponto de ônibus, num ponto de táxi, porque é um absurdo que a gente está vendo, a violência contra esses profissionais, e exatamente no transporte público, no transporte coletivo. Quer dizer, o mais pobre anda ali, a grande maioria anda ali, o rico anda num carro blindado, contrata uma guarda pessoal. Então, o juiz vai dar uma pena, por exemplo, que é de 4 a 10 anos para assalto. Se o assalto for dentro do ônibus, o juiz vai agravar, e aí o bandido vai dizer, rapaz, se eu for assaltar alguém dentro do ônibus, vou pegar uma pena maior. E muitos países do mundo já fizeram isso. Então, se cometer um crime dentro de um táxi, seja contra o passageiro ou o taxista, ele vai ter uma pena muito maior do que se fosse num carro particular ou em outro lugar. Isso para a gente proteger aquilo que é público, aquele espaço que o cidadão mais pobre, a maioria, usa e frequenta. Então, eu estou nessa luta enquanto a gente não faz a necessária reforma do Código Penal. Conversei com o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado, senador. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre os problemas do Acre e do Brasil e as soluções. Vamos para um intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, não saia daí.